hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que são algumas alterações hormonais que podem ocorrer durante episódios de humor na bipolaridade ou até mesmo causar sintomas do transtorno bipolar que estão associados ali. Aí está a nossa primeira questão. Qual que é o eixo principal de hormônios que está ligada ao transtorno bipolar? Para você que nunca ouviu falar sobre hormônio, nunca ouviu falar sobre eixo hormonal, não se preocupe que eu vou explicar isso de forma fácil e simples de aprender. Vamos rever aqui como que estão as nossas causas da bipolaridade. Lembram desse gráfico aí com essas bolinhas e tudo? Olha só, nessas bolinhas a gente tinha o quê? Uma primeira causa que era genética, outra causa que é o estresse oxidativo, resiliência celular, neutrofinas, inflamação. Aí está um resumo geral das causas da bipolaridade. Agora o que vamos mostrar é uma outra causa. Para facilitar o entendimento disso, pensa da seguinte maneira: tudo que você vai fazer na empresa, você precisa do chefe, você precisa de um gerente e você precisa de um funcionário que está ralando de verdade lá. Não é isso que a gente precisa nas nossas empresas? Pensando nisso, quem que é o chefe? É o hipotálamo, uma partezinha lá dentro do seu cérebro. Quem que é o gerente? É a hipófise. E o funcionário, quem é que faz as coisas mesmo? É aquela glândula lá em cima do rim. É a glândula adrenal suprarrenal. Eles até estão numa ordem de hierarquia de quem manda mais. Eles também estão nessa ordem, a de cima para baixo. O hipotálamo mais aqui no centro do cérebro, a hipófise um pouquinho para baixo ainda no cérebro, o adrenal, o funcionário lá embaixo, em cima dos rins. Então, o que é que essa fábrica está produzindo? Cortisol, o hormônio do estresse. E anota outro produto dessa fábrica, adrenalina. Como é que é produzido isso? Vamos entender a cadeia de produção aqui. Tem um estímulo, que é o estresse. Esse estresse pode ser físico, você tomou uma pancada, você está fazendo uma cirurgia. Esse estresse pode ser psicológico, alguém te xingou, alguém te deu uma fechada no trânsito, seu chefe é muito chato, está te cobrando o dia inteiro. Pode ser até mesmo de negligência. Então, uma criança que não está recebendo amor, não está recebendo cuidado, isso é considerado um estímulo também. O hipotálamo, que é o chefão, vê isso tudo e fala: opa, hora de mandar a máquina produzir. Aí ele manda o sinal para a hipófise, que é o gerente dele. O gerente vai e manda para o funcionário. E aí produz o cortisol e a adrenalina, que cai no seu sangue. Entenderam como é uma cadeia produtiva? O que é que esse produto faz na sua corrente sanguínea? Ele causa um aumento da sua frequência cardíaca, frequência respiratória, porque o que acontece com você se você está estressada? Sua respiração fica mais rápida, seu coração bate mais rápido, você fica mais ofegante, tem toda aquela reação de ansiedade, inquietação, aquela coisa ruim. Agora nós vamos ver o que é que tem a ver isso tudo que eu estou falando para vocês com bipolaridade. Vamos ver aqui o nosso gráfico dessa empresa. Parece muito difícil, mas não é. É só o que a gente terminou de falar. Eu até coloquei o nome de a cadeia de comando, que é o quê? O hipotálamo é o chefão, manda a hipófise, que é o gerente, que manda o funcionário, o adrenal, produzir o que lá no final? Cortisol, que é o produto. E o que esse cortisol faz? Acelera o coração, acelera a respiração, te deixa mais estressado. E qual que é a grande questão? O que é que tem a ver esse eixo hormonal inteiro, né? Desde o cérebro até o rim, até chegar no seu sangue. O que isso tem a ver com bipolaridade? A teoria é a seguinte, que na bipolaridade existe uma desregulação dessa cadeia de comando. Sabe o que acontece com essa cadeia de comando? Ela é hiperprodutiva. É um chefe ali que fica ansioso, que quer produzir tanto, que ela acaba jogando muito produto no mercado, sobrecarregando o mercado. Quer dizer que na bipolaridade existe uma desregulação desse eixo hormonal. Uma desregulação para menos ou para mais? Para mais, para produzir muito cortisol. Aqui começa algo super prático e super importante. Que se eu sei que a cadeia de comando aí de hormônio está hiperreativa, louca para produzir muita coisa, muito, querer mostrar serviço, produzir muito cortisol,
Isso me leva à dedução que se eu sou bipolar, eu preciso cuidar muito do meu estresse. O gerenciamento do estresse no dia a dia de alguém que é bipolar é extremamente importante, porque se eu não gerencio o meu estresse, eu vou, provocar o eixo hormonal que já está provocado demais. Só resta pensar o quê? Que no tratamento da bipolaridade eu preciso evitar e gerenciar o estresse da minha vida. Isso é algo que eu preciso aprender. Fazendo esse gerenciamento do estresse seu diário, eu também preciso de técnicas que vão reduzir o cortisol no meu sangue. Por quê? Porque minha fábrica de hormônio está rápida demais. Eu preciso reduzir ela. O que é que reduz cortisol no sangue? Medicamentos reduzem? Sim, pode reduzir. Mas a gente tem coisas naturais que também reduzem o nível de cortisol no sangue. Primeiro, qualquer técnica de atenção plena. A atividade física regula o eixo hormonal. Próxima questão que a gente precisa ver, mas essa questão é tão importante, tão grande, tão comum, é o quê? Tireoide. Tireoide, para quem não conhece, é aquela glândula que fica aqui no pescoço, Se você pegar esses dois ossinhos no pescoço, ela tá por aqui, Essa glândula é extremamente importante para o corpo. Ela coordena absolutamente tudo. Tudo é exagero, mas muita coisa ela coordena. Essa glândulazinha tá intimamente relacionada à bipolaridade. Pessoas com bipolaridade têm muito mais problema de tireoide do que a população em geral. E esse problema da tireoide costuma ser uma questão no seu tratamento. Então, para as pessoas que têm problema de tireoide e bipolaridade ao mesmo tempo, eu preciso ficar muito atento, porque não são duas coisas separadas. Muita gente não sabe desse estudo aqui que eu vou citar para vocês. Teve um estudo que ele chama STAR-D, que é ou se não, o maior estudo já feito sobre depressão. Depressão não bipolar. Lá, em teoria, era só depressão. E eles colocaram o quê? A pessoa não respondia esse remédio, ia para um segundo remédio. Não respondia o segundo, ia para um terceiro remédio. Não respondia esse terceiro remédio, aí davam para ela ou hormônio da tireoide, ou davam lítio para essa pessoa. E não é de ver que o hormônio da tireoide, para quem tem depressão refratária, teve o mesmo efeito do que o lítio, só que com muito menos efeitos colaterais. Então, daí você já vê a importância que é a questão do hormônio. O hormônio da tireoide está intimamente relacionado à questão do humor. E por isso a gente deve ficar atento. Todo mundo que recebe um diagnóstico de bipolaridade deve obrigatoriamente fazer pelo menos um exame de sangue para ver como está a questão da tireoide. A gente precisa fazer isso por conta dessa íntima relação que tem. E vamos aqui ver uma outra questão que está ligada à bipolaridade. É o segredo escondido. Esse pedacinho aí, tá vendo que se chama amígdala, que está mostrando aí? Não é a amígdala de garganta, é a amígdala do cérebro. Olha aqui também. Esse pedacinho pequenininho do cérebro, ele é pequenininho, mas dá trabalho. Tem 3 centímetros, tamanho de uma ervilhazinha, mas é uma área do nosso cérebro muito relacionada à resposta agressiva, à sexualidade e a respostas emocionais. Então, o que você acha? Se existe aí uma alteração dessa amígdala, vai dar problema emocionalmente no comportamento? Vai dar muito problema. E o que a gente já sabe? Algumas pessoas, não são todas as pessoas bipolares, têm um aumento dessa amígdala, justificando aquela questão de ter mais irritabilidade, agressividade. E o que a gente sabe sobre esse pedacinho aí, esse grão de ervilha que é a amígdala? Que se a criança é submetida ao estresse crônico, ou seja, uma criança que os pais não param de brigar, uma criança que é deixada sozinha, uma criança que não recebe carinho ou cuidado suficiente, o que acontece? Essa partezinha aí da amígdala, ela cresce. Ela fica hiperreativa, ela começa a reagir demais e, consequentemente, leva a mais sintomas. Estou só mostrando para vocês a importância que é evitar o estresse crônico para a criança ou traumas para a criança, que a gente sabe, que até 40% das pessoas, todo mundo, a população geral, passa por algum momento traumático na sua vida, algum trauma na sua vida, 40% da população geral. Porém, se eu pego
só as pessoas que são bipolares, esse número sobe para 65%. Olha como salta o número. Então eu tenho uma pessoa com vulnerabilidade genética, só que ela nunca passa por nenhum trauma, nenhum evento estressor na sua vida. Essa pessoa aqui não cutucou a onça da genética, então ela ficou dormindo. Já a outra não, deu azar. Ela tem a vulnerabilidade genética, só que passou por uma infância muito difícil, muito traumática, muitas coisas ruins e difíceis aconteceram na sua infância, então ficou cutucando, não por culpa dela, essa onça da genética. E aí acordou. Acordou quem? Os sintomas. Agora os sintomas começaram a surgir. A amígdala é uma das justificativas disso. Então a gente aprendeu hoje toda a cadeia hormonal, quem que é o chefe, o gerente, o funcionário, o produto. E quem que manda no chefe? O estímulo, o estresse. Então vamos lá. Estímulo exterior, o estresse, físico ou psicológico. Acorda o chefão, que é o hipotálamo, que manda no gerente, que é a hipófise, que manda no funcionário, que é a glândula suprarrenal, que, coitado, começa a produzir muito cortisol e adrenalina e jogar no sangue. Muito cortisol no sangue é característica da bipolaridade. E o que isso faz? Leva ao corpo a responder de uma maneira, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a respiração, fica mais irritado e por aí vai. Isso conduz o nosso tratamento. Tá bom?